A primeira pessoa que a gente ouve na história falando sobre administração, talvez seja Sun Tzu, para quem leu o livro A Arte da Guerra. Mas Sun Tzu era um comandante militar que tinha um exército a seu dispor. Então, quem não leu o livro, ele é muito interessante, que Sun Tzu discute que estratégias que você deve adotar para conquistar uma guerra e para atingir seus objetivos. Mas depois de Sun Tzu tem um outro personagem histórico que é estudado em muitos compêndios de administração, que me agrada muito. Não sei se você conhece, se não conhece, vai conhecer agora. E essa pessoa se chama Neemias. Neemias foi um hebreu, um escravo, e recapitulando um pouquinho na história, nós tivemos muitos impérios ao longo da história. Nós tivemos o Império Babilônico, que ele é em torno de 2000 a.C. Tivemos o Império Assírio, entre 1300 e 1000 a.C. E nós tivemos o Império Persa em torno de 400 anos antes de Cristo. Neemias, ele era um escravo que servia a um rei persa chamado Artaxerxes. E é muito interessante porque o relato histórico diz que Neemias ele era um copeiro. Eu falei assim, o que isso tem a ver comigo? Você vai descobrir já já. O copeiro era aquela pessoa que servia a comida do rei, e esse era um cargo de extrema confiança, mas essa prerrogativa era muito simples. Ele tinha que provar a comida que era servida ao rei. Isso, ao longo da história, persistiu durante muito tempo. Por quê? Porque se a comida estivesse contaminada, e ao longo do tempo, essas guerras de sucessões eram muito comuns, se a comida estivesse contaminada, o copeiro experimentava para que ele, de fato, morresse para proteger a vida do rei. Mas ele era um escravo. E a questão é como, sem recurso, como, sem autonomia, que você pode fazer diferença na história. Lembra a frase de Jim Collins? Não são as circunstâncias que determinam resultados, mas são pessoas. Porque muitas vezes você está adiando o seu projeto de vir para os Estados Unidos ou de empreender pelo simples fato que as circunstâncias não lhe favorecem. E essa história desse grande administrador, o grande e o primeiro descrito na história, ela é muito emblemática. Esse copeiro, então, seu irmão traz notícia do seu povo que estava na Palestina na época e estava disperso devido a esse período de escravidão, e a sua capital, que era Jerusalém, não tinha proteção ao seu redor. O que acontece? Neemias se incomoda muito com aquilo, fica pensando como resolver aquilo. O rei, percebendo que o seu copeiro, o seu homem de confiança, estava incomodado com alguma coisa, pergunta a Neemias, o que está acontecendo? Neemias diz, o meu povo, que o que restou dele, o que restou desse período de cativeiro, que está ao redor de uma cidade chamada Jerusalém, está muito fragilizado, porque a cidade está com seus muros destruídos e precisa reconstruir o muro. E o rei pergunta a ele, o que você acha que eu posso ajudar? Ele falou assim, não permita que eu vá lá construir o muro, e que isso seria muito bom para mim. Começa aí uma história curiosa. Neemias não era um chefe militar, Neemias não tinha recurso, Neemias era um escravo. Essa história é muito interessante, porque como um escravo ia poder fazer diferença. Mas o rei pergunta a ele, o que você quer que eu faça? Não, rei, permita que eu vá lá e me dê cartas para que eu possa... era o grande império na época, o Império Persa. O rei tinha completo controle e acesso. O rei dá cartas para que, ao chegar em Jerusalém, Neemias possa ter recursos e ter autorização, nada poderia acontecer sem autorização do rei, para que esses muros pudessem ser construídos de novo. Primeira coisa que acontece quando Neemias chega
em Jerusalém, e talvez você já tenha lido sobre essa história, já tenha visto algum filme sobre essa história, é que os governantes locais se incomodam com aquela obra e começam a criar alguma dificuldade para que Neemias execute o seu projeto. Se você já viu ou já viveu essa história em algum momento, você vai ver que não é coincidência. Todas as vezes que você se dispuser a realizar um novo projeto, a sair da sua posição original para uma nova posição, em especial se esse projeto for algo relevante, que vai impactar a sua vida e transformar a vida das outras pessoas, naturalmente que uma oposição local ela se estrutura. Por quê? Não sabe das suas intenções, não tem ideia por que você está fazendo aquilo, e assim aconteceu com Neemias. Talvez aconteceu com você, ou se você já iniciou seu planejamento para vir para o solo americano, você já percebeu que algumas resistências surgem naturalmente. Essas pessoas então escreveram cartas ao rei dizendo: olha, tem um pessoal aqui que está querendo fazer uma revolução, está querendo se rebelar, e isso é muito perigoso. Mas o rei responde: não, quem autorizou fui eu. Acontece que ao tentar reconstruir os muros de Jerusalém, que era o projeto de Neemias, o que ele percebeu? Que as pessoas ao redor estavam muito desanimadas, elas não tinham recurso. O que fez Neemias? Ele colocou seus próprios recursos no projeto e ele deu o exemplo de trabalhar mais do que qualquer uma pessoa. Acontece que esses muros foram reconstruídos em 52 dias e, curiosamente, como Neemias já estava lá, o que ele acertou com o rei é que ele retornaria para a Pérsia, mas Artaxerxes, diz a história, acabou pedindo que Neemias se tornasse o governador da região, e ele continuou governador até o final da sua vida. Durante esse período da construção do muro, muitas pessoas tentaram atrapalhar a construção, tentaram desanimar Neemias, tentaram inclusive assassinar Neemias. Naquela época não havia ferramentas tão simples, mas Neemias não perdeu tempo, não se distraiu com quem quer que seja e terminou o seu projeto.